Um bom investidor, ele se antecipa aos grandes movimentos e novas tecnologias, e principalmente está atento às novas tendências para os próximos anos. Isso com certeza impacta os seus rendimentos no longo prazo positivamente. Bom, por aqui no Brasil sabemos que esse ano teremos eleição, então a bolsa ela acaba ficando com muitas incertezas e com certeza esse ano será um ano um pouco mais de volatilidade aqui no Brasil, por você não saber quem será o novo presidente, como será comandado o Brasil nos próximos 4 anos. Então vai ficar um pouco instável. E com certeza isso pode gerar um impacto direto no preço do dólar que a gente é negociado aí no mercado. E eu acredito muito fortemente que esse valor possa chegar ali na base de R$6 ali, uma média no ano. Isso porque as incertezas também fazem com que investidores estrangeiros retirem o dólar aqui do Brasil enquanto isso, preferindo investir em lugares mais seguros, em que são mais estáveis nesses momentos. Outro quesito muito importante a ser comentado aqui é a relação da pandemia, que ainda não acabou 100%, né? Podem surgir novas variantes aí que vem impactar o setor econômico. No momento a gente tá vendo aí um desenvolvimento muito forte do Omicron, né, que tá de certa forma atingindo mais pessoas com uma taxa de mortalidade um pouco menor, mas isso pode, sei lá, chegar aonde? Então ainda tá com muita incertezas de novas variantes, dessas que está agora no momento, e ainda não acabou 100%. Então fique com isso no seu panorama, não ache que o ano 2022 vai ser um ano zero de novas variantes e novas pandemias. Agora vamos entrar para as expectativas de juros e inflação, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, e eu vou te dar umas dicas aqui no final que você vai entender e vai falar, caraca, faz muito sentido. No Brasil é previsto que a taxa Selic termine o ano aí aproximadamente a 11,5%. Olha isso, cara, 11,5% numa renda fixa, é absurdo, né? Então seria um crescimento da Selic que a gente tem atualmente para combater a inflação, né? Então esse aumento da Selic, de acordo ali com o Banco Central, é por conta da alta inflação que a gente teve, e aí de certa forma você aumentando a taxa de juros, você diminui o consumo e consequentemente regula um pouco mais a inflação para baixo. E só mostrar para vocês aqui o gráfico da Selic ao longo do tempo, né, em que ele chegou a quase ficar ali, ele ficou na base de 2%, mais ou menos boa parte de 2020, e voltou agora com tudo em 2021 com esse aumento repentino que a gente teve no mercado, né, com essa volta da alta da inflação depois que o mercado começou a se adaptar com a pandemia um pouco menor, né, querendo comprar mais, viagens, e aí a inflação explodiu, e aí essa Selic também veio acompanhando. Bom, aqui vocês podem observar um pouquinho da inflação que a gente teve em 2021, que superou aí, chegou a bater mais de 10%, IPCA altíssimo, por isso que a Selic ela teve que acompanhar bastante, mas é esperado que esse ano a inflação ela seja menor do que o ano passado. Então se a gente observar aqui qual é a expectativa do Banco Central, tudo com o relatório Focus, é que em dezembro de 2022 desse ano a gente tenha um IPCA de 5%, tá? Já nos Estados Unidos a gente teve uma taxa de juros ali perto de 0 a 0,25% o ano todo, não teve aumentos, né? Tinha expectativas que sim, até porque a inflação também não está perdoando por lá, né? Está na casa dos 6%, e aqui no Brasil 10%, tem uma diferençazinha pequena, mas mesmo assim 6% para os Estados Unidos é absurdamente alto. Então tem-se uma expectativa que o Banco Central lá dos Estados Unidos comece a aumentar a taxa de juros por lá no primeiro trimestre de 2022 agora desse ano. Ó, como vocês podem observar aqui o gráfico da taxa de juros lá dos Estados Unidos, ele tá zero desde 2020 ali, e não teve ainda essa curva de inversão para acompanhar a inflação, né, e regulá-la de certa forma. Então o Fed ainda não tomou essa posse, que nem o Brasil já se antecipou um pouco mais, aumentando repetidamente essa taxa de juros, né? Aqui a gente tem algumas expectativas de quais serão a inflação, previsões, né, para esse ano de 2022 e fechamento de 2021 do ano passado, pra vocês terem uma comparação. Então aqui o ano de 2021 fechou aproximadamente com uma inflação de 5,3% lá nos Estados Unidos, e é previsto também que nesse ano agora de 2022 a gente tem uma inflação muito menor do que a gente teve no ano passado, mas mesmo assim é um pouco relevante, é um pouco mais alto do que é acostumado ver ao longo dos anos por lá. Além disso, a gente consegue ver que ali em 2022 a gente finalize o ano com uma taxa de juros de quase 1% lá nos Estados Unidos, tá? O que é bem alto para eles, para um país desenvolvido e que não tende a pagar muitas taxas de juros. E aqui vocês podem ver as expectativas, né? Eu acho muito difícil acertar isso aqui, certamente, dos próximos anos da taxa de juros e também inflação para os Estados Unidos, tá? São essas linhas aqui, vocês podem acompanhar e dar uma olhadinha. Agora, já relacionando com esses possíveis aumentos de taxa Selic, taxa de juros lá nos Estados Unidos também, de acordo com o Fed, lembrando que eu vou comentar daqui a pouquinho sobre os cenários e possíveis investimentos que eu acredito que vão bombar nesse ano aqui, com alguns exemplos de ativos para vocês, mas eu tenho que comentar isso aqui, que já é uma dica importantíssima, que duas coisas.
Primeiro, com o aumento da taxa de juros, consequentemente a gente tem uma pequena desmotivação de investimento na bolsa de valores. Isso tanto na bolsa aqui do Brasil como na bolsa do exterior. Porque você vê a taxa de juros aumentando, você tem a renda fixa pagando muito mais. E a renda fixa a gente sabe que ela é muito mais segura que uma bolsa de valores, que uma renda variável, né? Então a galera prefere começar a alocar em renda fixa. E isso vai acontecer lá nos Estados Unidos e no Brasil. Então há uma tendência de que tem uma desmotivação, menos investimentos na bolsa em 2022, se comparado com 2021, por conta desse aumento de taxa de juros na renda fixa. Mas como a gente bem sabe, isso abre outras oportunidades pra gente, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem uma taxa de juros aí previsto para esse ano de 11,5% ao ano. Então eu vejo uma previsão muito forte para quem quer investir em renda fixa aqui no Brasil, muita oportunidade, tá? Eu vou querer aumentar também uma exposição aqui em renda fixa no Brasil, porque não tem outro país que pague tanto assim, né, e que seja tão fácil pra gente investir. Lá nos Estados Unidos vai pagar 1%, então não fica tão viável. Lá fora é interessante investir na bolsa de valores. Aqui no Brasil eu acho muito interessante a parte de renda fixa. Olha, só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, que vai ficar muito viável investir em renda fixa aqui no Brasil agora, sim, com essas taxas altíssimas. Ó, a gente tem tesouro pré-fixado pagando 11% ao ano. E aí já fica uma dica: evita nesse ano agora de 2022 investir em tesouro pré-fixado, tá? Porque a gente tem uma previsão ainda de aumento da taxa Selic. E se você investe num título desse, provavelmente você vai perder dinheiro nesse ano pela correção ali que a gente tem das taxas de mercado, tá? Então minha recomendação para renda fixa, tá, nesse ano agora de 2022 seria a parte de Selic, porque assim você acompanha esse crescimento da taxa aqui no Brasil consequentemente. Olha isso aqui, o Tesouro IPCA pagando inflação mais 5%, é absurdamente alto. Então, cara, eu quero aumentar um pouco a exposição à renda fixa. Fiquem ligeiro com isso, que tá muito bom e tá muito interessante, mas tomem cuidado com o pré-fixado, principalmente nesse ano, tá? Agora vamos para as tendências e possíveis tecnologias que eu vou investir em 2022, que eu vou ficar muito de olho, principalmente, colocar talvez um pezinho. A primeira tendência que já vinha se demonstrando bem relevante ao longo dos anos é a parte de streaming. Eu acredito fortemente na tendência ainda de crescimento de novos clientes nessa parte de streaming, seja no Netflix, Disney Plus, e a saída de pessoas daquela parte de televisão, né, de assinaturas de Sky, Net. Cara, isso aí ninguém usa mais. Por exemplo, aqui em casa a gente zerou tudo isso. E só pra vocês terem noção aqui do crescimento esperado na parte do mercado de streaming ali na América do Norte, é um crescimento sim ao longo dos anos, que é a expectativa que todos esperam, né, de todo mundo começar a migrar para essa parte de streaming, e um crescimento na parte do mercado. Então esse crescimento é real. Outra coisa importantíssima que eu acho que é legal a gente comentar na parte de streaming é que eu acredito numa consolidação do mercado. Hoje a gente tem várias empresas pra gente assinar, várias assinaturas pra pagar, e se acaba somando, acaba ficando um pouquinho mais elevado, caro, né, 200, 300 reais, dependendo se você tem todas as assinaturas, HBO, Netflix, Disney, Amazon Prime e, nossa, várias que existem. Então, a gente tem, por exemplo, uma empresa chamada Roku, em que ela tem um aparelhinho de TV em que você conecta em qualquer televisão e transforma em smart, né? E aí você tem acesso a Netflix, HBO. E aí eu acredito que a tendência é que eles consigam planos em que você pague um valor menor e tenha várias assinaturas em um lugar, em uma única plataforma. Então pode ser que a Roku venha a crescer bastante nesse ano com essa nova tendência. Além disso, como eu comentei pra vocês, citar algumas empresas que estão totalmente relacionadas a esse tipo de setor. A gente tem a Netflix, negociada na bolsa NFLX, e a Disney também, né, que tem a parte do Disney Plus ali, a Hulu. Lembrando que a Disney caiu bastante ano passado com umas expectativas elevadas, né, que tinham de crescimento da parte da base de consumidores deles, que não foi atingida, tá? Mas ainda assim eu acredito num crescimento nesse ano. Legal relembrar vocês e ficar bastante de olho nesse ano agora da possível fusão da HBO Plus junto com a Discovery, tá? A AT&T tá tentando tirar a parte dela da HBO e unificar junto com a Discovery para criar uma nova streaming, uma nova empresa com um novo nome. É esperado que ainda nesse segundo trimestre de 2022 a gente tenha algum nome já e algum lançamento. Então fiquem bem ligados aí, porque é uma junção muito boa. A segunda parte, o setor que eu acredito bastante, é o e-commerce, né? Isso logicamente a gente viu um crescimento muito árduo ali em 2020, 2021, e nesse ano ainda assim eu acredito numa expectativa das pessoas estarem se adaptando bastante com essa nova realidade. Bom, e para vocês não falarem que eu trago aqui só comentários do que eu acho, eu tô sempre baseando as minhas análises em estudos que eu faço na internet, em livros, documentários, e essa questão do e-commerce, que eu acredito o crescimento, é demonstrado aqui nessa research que foi desenvolvida pela Digital
e-commerce 360, em que você vê o crescimento ao longo dos anos da parte do e-commerce, que é esse laranjinha aqui nos Estados Unidos, tá? Não é no mundo todo, mas já demonstrando a tendência, né? Então, o crescimento da parte de e-commerce, que totaliza aí 19% do total das vendas, né? Mas ainda assim, a venda física, né? Você indo na loja é bem superior do que o e-commerce, isso lá nos Estados Unidos, né? Mas logicamente nos outros países deve ser bem parecido, ou o e-commerce ainda é um pouco menor frente às compras físicas, tá? Mas como vocês podem observar, desde 2018 a gente tem um crescimento nessa parte de laranja aqui do e-commerce em total de vendas ano após ano, tá? Então a tendência é esse crescimento sim acontecer aos pouquinhos ao longo dos anos. E aí, já relacionando alguns ativos que podem também se desenvolver com esse crescimento de e-commerce, a gente com certeza pode ter o desenvolvimento de REITs de galpão, né? Que são os fundos imobiliários que compram galpões, que possivelmente vão ser os lugares onde são armazenados bastante coisa, produtos de e-commerce, né? Então deixam ali num lugar específico e depois mandam para casa do cliente. A gente tem exemplos aqui do PLD, que é o Prologs, e o Stag na bolsa americana, que estão ali na parte de REITs de galpão. E também relacionados à parte de e-commerce e desenvolvimento de sites, seria o Shopify, né, com o ticker Shop, onde as pessoas criam sites, páginas ali para vender produtos online. E Shopify está crescendo bastante e é uma empresa canadense, mas também listada na bolsa americana. Outro assunto muito importante, com certeza vai bombar agora nesse ano de 2022, mais ainda, é o metaverso. Ano passado a gente começou a falar muito disso no final do ano, né, com o Facebook mudando nome para Meta, Square mudando nome para Block, e aí as pessoas começaram a pesquisar mais sobre para entender e ficarem a par do que estava acontecendo. Então sim, acredito muito no desenvolvimento mais forte ainda nesse ano na parte de metaverso, consequentemente o crescimento de empresas que estão relacionadas a isso. Bom lembrar para vocês tomarem cuidado e não ficarem com expectativas muito elevadas a produtos relacionados ao metaverso, né? Porque nada acontece de um ano para o outro. Eu acredito que em pelo menos 5 anos a gente começa a ter algo legal ou que a gente imagine, tá? Então tome cuidado em querer investir em empresas desse setor acreditando que em um ano você vai ganhar 10.000% porque a tendência é nova e tal. Cara, tecnologias novas demoram um pouquinho para se desenvolver e performar bem, tá? Exemplos aqui relacionados a metaverso, a gente tem o ETF Meta, que pega empresas que estão em volta ali do desenvolvimento da parte de metaverso, então pega Nvidia, várias outras. E aí já comentando, né, a gente tem Nvidia também diretamente relacionada a isso, porque vende a parte de chips, vende a parte de software, vende a parte de vídeo ali, da parte de computador, e com o desenvolvimento do metaverso você precisa utilizar mais uma base computacional, e Nvidia está totalmente relacionada a isso. E aí você tem outras empresas também que estão listadas na bolsa, que estão diretamente relacionadas à parte de gaming, né, como o Roblox, que é o RBLX, que é um jogo aí muito jogado pelas crianças, pela população aí do mundo todo. E aí a gente tem também ali esse jogo já bastante desenvolvendo a parte de metaverso, e pode ser um que venha a crescer bastante ainda nesse ano. Outro setor muito importante aqui é a questão de energia limpa e carros elétricos, que já veio bombando bastante ano passado com a entrada do Biden na presidência lá dos Estados Unidos, mas esse ano acredito ainda, e principalmente nos próximos anos, um desenvolvimento muito forte nessa parte, principalmente de carros elétricos, tá? A gente vai ver maiores investimentos, a gente vai ver o governo estimulando cada vez mais, e principalmente já tem expectativas aí que em 2030, por exemplo, na Europa, não se tenha mais venda de carros a combustão. Então é a tendência, a gente sabe que vai virar chave, né, de carro a combustão para carro elétrico, vai acontecer, só cabe a gente se expor a esse setor cada vez mais. Aqui a gente tem um pouquinho de um gráfico mostrando o crescimento exponencial da venda de veículos elétricos ano após ano no mundo, tá? E também algumas coisas que foram assim do momento que aconteceram naquele ano, né? Como exemplo que eles estão trazendo aqui, né? Como, por exemplo, novos veículos anunciados de carros elétricos bastante em 2018. E aí você tem alguns outros exemplos. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o crescimento da venda de veículos elétricos ano após ano que está acontecendo. 2021 também já superou 2020, mas só para vocês terem noção, o crescimento de 2019 para 2020 foi em mais de 67% nas vendas, tá? É muita coisa. Exemplo da parte de energia limpa, a gente tem a SolarEdge SEDG, que é uma empresa lá do Israel, que faz ali produtos solares, né? Seja equipamentos que vão fazer toda a parte ali da construção de uma energia solar. Então, muito importante, legal citar aqui. A gente tem também um ETF chamado ICLN, que está em toda a parte ali de desenvolvimento de energia limpa como um todo, tá? Pega empresas que estão nesse tipo de setor, aí pega energia eólica, energia solar e várias energias limpas que existem aí no mundo. Na parte de carros elétricos, a gente tem empresas muito conhecidas
como Tesla, né, TSLA, e outras que estão começando a crescer no mercado, como a Lucid Motors, que é uma empresa de carros elétricos mais voltada para a parte de luxo. E a gente tem também, por exemplo, a Rivian, né, que é um projeto muito inovador que eu já estou investindo agora, por sinal, que são SUVs elétricos, né? E você tem a Amazon investindo neles, cara, e você vê cada vez mais empresas surgindo de carros elétricos. Teria que tomar até um pouco de cuidado em tentar acertar qual vai ser a empresa que vai se desenvolver bastante nesse setor. Então, talvez um ETF Drive, né, que está totalmente relacionado a esse tipo de setor de carros elétricos, pega empresas envolvidas ali nesse setor, pode ser uma alternativa para você não se expor a uma empresa só, tá? Também tem aquele CARS, né, que é o KARS, que também tá nessa parte de carros elétricos ali. Outra tecnologia, com certeza, que vai bombar muito nesse ano, já vinha bombando bastante, é a tecnologia SaaS, tá? SaaS, que o significado é Software as a Service, ou seja, o software você se serve, né? Você que monta o seu software. Então hoje a gente tem uma dificuldade da população em fazer programação, não é todo mundo que sabe fazer isso e quer as coisas de um dia para o outro. Então está tendo um desenvolvimento de software para que qualquer pessoa consiga construir seu site, consiga construir sua página ou seu próprio produto facilmente arrastando as coisas. Então isso é o Software as Service, é a facilidade pro cara final ali utilizar uma plataforma, desenvolver uma programação com mais facilidade, tá? E a gente tem empresas totalmente relacionadas a isso, como a Salesforce, que tá na bolsa americana, gigante aí, crescendo bastante, e outra, por exemplo, a Datadog. Ah, e acabei esquecendo de citar, a gente tem a Intuit também, que é uma empresa de tecnologia também nessa parte de software, que acabou de comprar a Mailchimp, né, que é a empresa de e-mail marketing. A galera utiliza para mandar e-mail em grande escala, ter também o banco de dados de e-mail que recebe lá em plataformas, em formulários, e essas empresas cobram muito caro. Eu utilizo, por exemplo, então é um dos meus maiores custos aqui da empresa, é pagando esse Mailchimp aí de e-mail marketing, e a Intuit foi lá e comprou a Mailchimp inteira, tá? Que é uma das maiores plataformas aí relacionadas a essa parte de marketing e e-mail. O que vocês acharam das expectativas do que eu acredito para o ano de 2022? Deixe aqui embaixo nos comentários e também me diga o que você acredita que vai bombar nesse ano agora que a gente tá tendo. O que você acha que vai explodir, que vai estar na boca do povo, que vai ser investimento, que vai crescer bastante? Comenta aqui embaixo pra mim e principalmente não deixe de deixar essa curtida aqui embaixo, se inscrever no canal pra mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!